Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu perguntei para o Cláudio se ele ia me chamar para me apresentar. O Cláudio falou: não, o projeto da casa. Não precisa. Irmãos, é uma alegria de novo estar novamente aqui. E quando o pastor Alexandre me fez o convite, ele me explicou que vocês estariam trabalhando com uma sequência de mensagens relacionadas à família, e a última delas seria neste fim de semana, neste sábado precisamente, e que o tema deste sábado é o propósito da família. É claro que quando nós olhamos para as Escrituras e nós entendemos o porquê que Deus constitui a família como a célula mãe ou como a unidade celular mais importante da sociedade, nós entendemos que há aqui um efeito até mesmo natural para o cumprimento do propósito de Deus. É somente através da família e da família monogâmica, que é aquela que é instituída nas Escrituras, e entre uma família estabelecida entre o homem e uma mulher, segundo a vontade de Deus, que nós encontramos a possibilidade da raça humana, do ser humano, procriar-se e difundir-se e espalhar-se pela terra. E ao fazer isso, ao povoar e ao multiplicar-se, o ser humano conseguiria também levar os preceitos de Deus por todos os cantos da face da terra. Então, numa primeira perspectiva e mais superficial, eu poderia dizer que este é o propósito primário da família. E nós poderíamos, a partir daqui, com muita tranquilidade, desenvolver uma sequência de mensagens, não apenas uma, mas várias mensagens, pensando que este é o propósito primário, o propósito principal da família. Eu, entretanto, e aqueles que já me conhecem, de outras oportunidades que eu estive aqui convosco, gosto sempre de olhar numa perspectiva mais crítica. O que o texto bíblico nos fala e de que maneira o texto bíblico nos confronta com o assunto que nós queremos trabalhar. Eu então fiquei a meditar sobre isso e fiquei a pensar como o propósito da família pode ser ou pode trazer uma mensagem confrontadora a mim, a minha fé e a expressão do meu testemunho em Cristo. E por isso eu então não vou trabalhar, pensando no propósito da família, nessa vertente que eu mencionei aqui na abertura da minha mensagem, na introdução da minha mensagem. Embora esta seja uma resposta válida para explicarmos o propósito da família. O que eu quero trabalhar é pensando no propósito da família mais direcionada para as nossas vidas. Por que é que Deus instituiu a família, não apenas para cumprir esses propósitos que eu mencionei no início, mas por que é que Deus instituiu a família e por que é que a família, ao fazer parte da minha vida, deve me levar a um crescimento no meu relacionamento com Deus e num amadurecimento da minha fé em Cristo. E eu vou então tratar aqui de 4 pontos, possivelmente eu encontraria mais se gastasse ainda mais tempo meditando e pensando nisso, mas eu vou trazer 4 pontos que eu entendo ser relevantes, ser importantes e que me confrontaram ao pensar sobre a família e sobre a minha família. E eu penso que isso também trará algum confronto na tua fé e na tua vida com Deus. E este é o propósito desta mensagem. Eu diria que o primeiro propósito da família na qual nós estamos inseridos, sejam como filhos, sejam como pais, sejam como cônjuges, é provar o nosso testemunho cristão. Eu lembro um texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo não manda que a igreja de Corinto e aquelas pessoas que o conheciam fossem apenas imitadores de Paulo, mas que elas imitassem Paulo naquilo que Paulo imitava Jesus, que elas imitassem Paulo no comportamento de Paulo, na vida de Paulo, nos dizeres de Paulo, consoante aquilo que ele fazia e que estava de acordo com a palavra de Deus. As primeiras pessoas que têm que ouvir esta mensagem, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, são as pessoas dentro da nossa casa. E eu diria que isso já é suficientemente confrontador. Porque eu tenho certeza
que quase, eu não tenho um número para dizer, mas eu diria que muita gente, para não dizer quase a maioria das famílias cristãs, não pode apontar para os membros das suas famílias como exemplos perfeitos de um testemunho cristão. Porque dentro dos nossos lares e dentro da nossa casa, por não ter vínculos formais de comportamento e de relacionamento, antes porque nós lidamos com as pessoas que nos cercam, sejam os nossos cônjuges, sejam os nossos filhos, sejam os nossos pais, nós lidamos a partir da informalidade deste convívio. Ali tudo aparece, tudo vem à superfície, tudo se manifesta nos nossos relacionamentos, e muito daquilo que Deus não quer, não deseja e não orienta o ser humano, expressa-se nos relacionamentos familiares. Tenho certeza que nenhum de vocês fala com um pastor, ou com as pessoas que o cercam no trabalho, ou na escola, ou seja onde quer que seja, da mesma forma que vocês falam com os seus cônjuges, e com seus filhos, e com seus pais. Nós muitas vezes brigamos e discutimos e perdemos a paciência com a nossa esposa ou com o esposo, com os nossos filhos. Respondemos grosseiramente aos nossos pais, mas não tratamos pessoas de fora do nosso vínculo familiar dessa mesma maneira. Por isso a família, na minha caminhada com Cristo, tem um propósito: me tornar um imitador de Jesus, para que eles, ao verem o meu comportamento, possam imitar o meu comportamento que está de acordo com Cristo. O meu comportamento que está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. Eu tenho a certeza de que se nós cumprirmos esse primeiro preceito, que é provar o meu testemunho cristão através da minha família e no convívio com a minha família, eu tenho a certeza que um texto bíblico que inquieta muita gente, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos, somente se cumprirá se nós pensarmos nesse primeiro propósito. Porque ninguém na minha casa, nem os teus filhos, nem tua esposa, ou teu esposo, ou os teus pais, ou outros familiares, desejarão seguir a Cristo e desejarão encontrar salvação em Cristo, se ao olharem para ti, não verem Jesus. Veja que esse texto de Atos é também um texto tão desafiador quanto esse primeiro ponto. A salvação da minha família, a condução dos meus familiares a Cristo depende do meu testemunho. Por que que uma criança que tem um pai ou uma mãe sem paciência, que os xingam, que os ofendem, que gritam o tempo todo, que não tem a menor paciência com atitudes muitas vezes naturais de uma criança e, portanto, serão atitudes de desobediência? Por que que essa criança, ao crescer, desejará Cristo se ela não foi corrigida em amor, mas antes foi tratada pela falta de paciência, pela grosseria, pela estupidez, muitas vezes, dos seus pais? É evidente que essa criança crescerá não desejando ir à igreja, não desejando ouvir o Evangelho. Depois as pessoas vêm e dizem: ah, mas Atos 16 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sim, mas ao crer em Cristo eu tenho que mudar por completo o meu comportamento. Ao crer em Cristo, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser manso, eu tenho que repreender e tenho que corrigir, não pela falta de paciência natural que eu possa ter com os meus filhos ou com as pessoas que me cercam na minha casa. Antes eu tenho que colocar a correção como um princípio das Escrituras para apontar o caminho que todos aqueles que estão ao meu redor devem andar. O segundo ponto do propósito da família, e eu repito, os 4 pontos que eu trabalho aqui é o propósito da família, na minha vida e no meu relacionamento com Deus, a fim de me levar a um crescimento na minha fé e na minha vida com Cristo. O segundo ponto, minha família me ensina a colocar Deus no centro
da minha vida. E a olhar de maneira igualitária para as pessoas que me cercam. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 5, ele diz assim, versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Esse texto é extremamente forte. Veja que o apóstolo Paulo não dá uma sugestão. Ele não fala, olha, tu, Timóteo, como filho meu, como presbítero da igreja, tenha atenção à tua família. Não. Ele diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, nega a fé, e é pior do que o descrente. Como eu posso cuidar daqueles que são da minha casa, daqueles que são da minha família, da maneira que eles merecem ser cuidados? A única forma de cuidar deles da maneira que eles merecem ser cuidados é olhar menos para mim, olhar mais para a cruz, porque a cruz me leva a um caminho de sacrifício e a um caminho de morte, aonde os meus anseios e os meus desejos são enterrados para que a vontade de Cristo para a minha vida floresça, e assim eu possa amá-los como Cristo os ama. Veja que nós tentamos criar muitas vezes na nossa mente humana, nossa mente natural, preceitos, conceitos para tentar responder a esses dilemas que nós enfrentamos e as dificuldades das nossas vidas, e inclusive a dificuldade de cuidar dos nossos familiares. E é algo que eu muitas vezes, inclusive, fiz uma sequência de mensagens lá na minha igreja em Braga, e o João que está aqui também deve se lembrar disso, congrega lá conosco, em que eu pontuei alguns problemas que eu vejo em ministérios que tentam trabalhar, ou que trabalham efetivamente, com família e com casamento. E tem uma ideia muito recorrente, não é que a ideia em si seja errada, mas ela não é precisa no seu objetivo, no seu propósito. Uma ideia de que numa família eu devo priorizar primeiro a minha esposa, e depois da minha esposa vêm os meus filhos. A questão é que na minha família eu não priorizo uma pessoa em detrimento da outra, porque Cristo, ao olhar para a minha família, olha para todos eles e vê filhos e filhas de Deus. Não olha para eles e diz, essa é a esposa, ela é mais filha do que os filhos que também confessam Cristo. Não, Cristo olha e diz para minhas duas filhas, são minhas filhas, preciosas porque foram lavadas pelo meu sangue. E eu tenho a incumbência e a responsabilidade de cuidar delas. Da mesma maneira que eu tenho uma esposa que confessa Cristo e que busca seguir Cristo. E Cristo olha para ela e diz, é tão preciosa quanto as duas filhas, porque foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho incumbência também de cuidar dela. Eu tenho incumbência de cuidar da mesma forma todos aqueles que estão na minha casa. E eu não encontro, portanto, nas Escrituras, uma orientação para dizer que eu tenho que cuidar mais de alguém do que de outra pessoa. Mas isso então é muito difícil. Porque se eu elenco as pessoas, eu faço um ranking, eu então sei para quem eu dedico mais atenção. Mas quem é que disse que a vida com Cristo e o cumprimento do nosso propósito seria fácil? Sim, justamente porque é mais difícil, então me parece ser mais bíblico. E a única forma de eu cumprir preceitos bíblicos, especialmente aqueles que me são mais desafiadores, é colocando Cristo no centro de tudo. E aí eu diria então que a família me ensina para que eu possa cuidar da minha cônjuge, da minha esposa e das minhas filhas da mesma maneira, que eu não trate delas, eu não cuide delas segundo o meu entendimento humano, mas segundo a orientação de Deus e com a palavra de Deus estando no centro da minha casa. Porque o meu entendimento humano é falho, a minha mente natural é pecaminosa, as intenções do meu coração são corruptas, o desejo do meu ser e do meu viver é sempre ser egoísta e priorizar o que me interessa, porque eu sou um ser humano. Mas a vontade de Deus, os desígnios do Senhor, o cumprimento dos planos dele são santos, são puros e são perfeitos.
E eu só consigo estabelecer um equilíbrio na minha casa e nos meus relacionamentos dentro da minha casa, se a palavra de Deus for o centro da minha casa. Por isso que numa família que almeja viver com Cristo, a palavra de Deus tem que estar no centro desta família. Os filhos têm que ler as Escrituras. Os cônjuges têm que ler as Escrituras. Não só ler, não é abrir e colocar numa mesa, Salmo 23, muito lindo, não é isso. É ler, é mergulhar na palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, é refletir na palavra de Deus, é estudar a palavra de Deus, é gastar os seus recursos, sim, o seu dinheiro, comprando material, livros que nos permitam estudar ainda mais e nos aprofundar na Bíblia. É dedicar a nossa vida para aquilo que as Escrituras nos ensinam. E não ter um tempo, um dia de 24 horas, acrescentando nessas 24 horas alguns minutos para uma breve reflexão das Escrituras. De maneira nenhuma, este é o propósito que nos permitirá colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida e da nossa família. Talvez alguns de vocês estejam agora a pensar, e porque vivem isso, no quão desafiador pode ser esse ponto, uma vez que talvez os teus filhos não sejam cristãos, ou o teu cônjuge não seja cristão ou cristã, e isso de fato é desafiador. Mas agora eu te digo o seguinte, que se tu não consegues levar a palavra de Deus por conta de oposições que dentro da tua própria casa possam existir em relação à palavra de Deus, coloca a palavra de Deus como centro da tua vida. Porque esse segundo ponto te relaciona com o primeiro. Se a palavra de Deus for o centro da tua vida, o centro do teu viver, tu então viverás dentro do teu lar sendo um verdadeiro testemunho cristão. E a graça de Cristo, ela é irresistível. Quando a graça chega no coração de alguém, quando a graça toca na mente de alguém, quando a graça de Deus testemunha a verdade em amor, ela é irresistível. Inevitavelmente, em algum momento, as pessoas cederão à verdade do Evangelho. Então, se na tua casa não houver uma estrutura, e o teu lar não for um lar que professa Cristo como o Senhor deste lar, e é claro que então colocar lá a palavra para todos os presentes se torna mais difícil, coloca a palavra como centro da tua vida. Porque assim, eles poderão ver em ti a imitação de Cristo, e em algum dia das suas vidas, desejarão ser e conhecer também este Deus que tu vives e expressas a eles. Terceiro ponto. A família te ensina a fazer discípulos. Sabe qual é a primeira vocação, o primeiro chamado ministerial de um homem e de uma mulher que se tornam pai e mãe? Ser discipuladores. Nenhum de nós colocou uma vida e uma criança neste mundo simplesmente para nos alegrarmos com uma criança, um outro ser humano, vermos aquele ser humano crescer, darmos mimos e prendas àquele ser humano, nos alegrarmos com o seu crescimento e o seu desenvolvimento e termos bons momentos dentro do nosso lar. Nós trouxemos, pela misericórdia de Deus, uma outra vida à face da terra para instruir essa vida a andar nos caminhos do Senhor, para guiar essa vida nos caminhos que ela deve andar. Então, quando nasce uma criança no nosso lar, essa criança é a nossa discípula. E nós somos os seus discipuladores. Em Mateus, Jesus diz aos discípulos, Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Se a luz de Cristo brilha no meu coração, eu tenho que iluminar a minha casa. Se a luz de Cristo brilha no meu coração, o coração dos meus filhos tem que ser iluminados por essa luz. O coração da minha esposa tem que ser iluminado por essa luz. A claridade, a verdade, o entendimento sobre o propósito de Deus que está na minha vida tem que clarear o entendimento
daqueles que moram comigo, daqueles que estão ao meu redor. Porque eu sou e vocês são a luz do mundo. E quando essa luz brilha, ela não brilha para ser posta debaixo de uma cama, debaixo de uma vasilha, para que ela seja ofuscada. Antes, ela brilha para iluminar e para dar a direção do caminho a seguir. Percebam isso. Há muitos pais que reclamam que os filhos, ao crescerem, ao terem compreensão, ao desenvolverem uma capacidade crítica, uma cognição mais analítica da sociedade e da vida que a cerca, começam muitas vezes a se afastar do Evangelho ou deixam de aprofundar-se no conhecimento da vontade de Deus. Possivelmente, e eu sempre falo isso, e confronto os pais quando me falam isso, as crianças estão assim porque elas foram discipuladas por vocês, nos caminhos de Deus, ou porque vocês deixaram que a escola e que instituições não cristãs discipulassem essas crianças. Porque se nós entregamos os nossos filhos aos descrentes, e eles convivem com os nossos filhos 4, 5, 6 horas por dia, não professando Cristo e não professando a verdade do Evangelho, não é de se admirar que eles voltem para casa não querendo Deus, acreditando que o ser humano veio ou é uma evolução do macaco, acreditando que toda a verdade resume-se nos pressupostos científicos. É verdade que eles pensaram dessa forma. Eles não foram discipulados pelos seus pais na palavra de Deus. Então a primeira responsabilidade que nós temos não é apenas de ser pais que gostam, que amam, que cuidam, que dão coisas para os seus filhos. A primeira responsabilidade que nós temos ao trazer uma vida ao mundo é nos tornarmos discipuladores. E é isso que a família me ensina, a ser um discipulador. Agora, como é que eu vou discipular se eu não conheço as Escrituras? Como é que eu vou discipular se eu não conheço a palavra de Deus? Então percebam que o primeiro ponto se conecta no segundo. Qual era o segundo ponto? O segundo ponto é que a família me ensina a colocar Deus no centro da minha vida, no centro da minha casa, e olhar de maneira igualitária para todos aqueles que estão ao meu redor, porque eles têm o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma importância para Cristo. Para eu fazer isso, eu preciso cumprir o primeiro ponto, ser imitador de Cristo. Como é que eu imito Cristo? Conhecendo Cristo. Como é que eu conheço Cristo? Lendo as Escrituras. Percebe que tudo nos leva de volta para a palavra de Deus. Então a família me chama para isso. Ela me chama para ser um discipulador. Ela me chama para fazer discípulos. Quando nós lemos em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos, nós pensamos, vamos fazer discípulos, vamos falar da minha fé para os meus vizinhos, vamos falar para os meus colegas, vamos falar por aí. Não, vamos falar na nossa casa de Jesus. E vamos falar em atitudes e em comportamentos que expressem Cristo para aqueles que estão perto de nós. Então, para ser um discipulador, para fazer discípulos, eu até posso ir longe, mas eu não preciso. Basta que eu discipule primeiramente aqueles que estão perto de mim. Veja que em Gênesis capítulo 7, quando Deus chama Noé, ele diz a Noé, no versículo 1 do capítulo 7, Noé, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Quem foi justo aos olhos do Senhor? Noé, não a família dele. Deus não chama a família de Noé porque a família de Noé era justa aos olhos dele. Porque a família de Noé cumpria os preceitos da lei. Porque a família de Noé cumpria todos os atos que agradavam ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele chama a família de Noé porque Noé é encontrado justo. Porque Noé
tem um coração íntegro. Porque um homem naquela casa agradava ao Senhor com a sua vida, o Senhor se compadece dele e de todos aqueles que estão relacionados com ele, isto é, a sua família. A família daquele homem encontra salvação por causa do testemunho daquele homem. Sabe o que Noé fez? Ele mostrou o caminho. Ele orientou a sua família. Se eles queriam seguir ou não depois, era uma responsabilidade pessoal. Mas a família de Noé, no fim dos tempos, no dia do grande juízo, quando comparecer diante do grande julgamento, diante do trono de Deus, não poderá dizer: eu não sabia, eu não conheci, eu não tive entendimento. Porque no meio deles houve um homem justo, íntegro, que agradou a Deus, e porque ele foi reto, a família alcançou salvação. É isso que um discipulador faz. Ele aponta o caminho, ele instrui na verdade e ele anda com Deus, para que ele seja um exemplo para aqueles que o cercam. E o quarto ponto: a família te ensina aonde está a bênção da verdadeira felicidade. É claro que, de uma maneira muito mais ampla, nós vamos compreender que a verdadeira felicidade está em Cristo. E que se Cristo for o centro da minha vida, for o Senhor do meu coração, eu terei felicidade. Eu não terei a alegria, o sentimento do mundo de alegria. Sentimento transitório, passageiro, eufórico, em que no momento em que eu conquisto algo, ganho alguma coisa, um bem material, uma promoção no emprego, um dinheiro, seja o que for, aquilo ali me traz uma exultação. Aquilo ali me permite experimentar um gozo momentâneo, mas não duradouro. Em Cristo, eu encontro felicidade, porque eu tenho nele um sentimento perene, estável, durável e eterno. Não importam quais sejam as circunstâncias, seja ela de escassez ou de abundância, seja ela boa ou ruim, seja ela favorável ou não, eu tenho felicidade, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está comigo. E eu sei que se eu passar pelo fogo ou pelas águas, eu não me afogarei, não queimarei, porque Ele me toma pela mão e me guarda. Então nele eu encontro a verdadeira felicidade. Agora, através dele, através da verdadeira felicidade, eu posso receber bênçãos de Deus. Eu posso receber bênçãos materiais? Posso. Não é esse o objetivo da cruz, não é esse o objetivo do sacrifício de Cristo, mas eventualmente Ele permite que algumas pessoas prosperem na área financeira, profissional, etc. Ele permite que algumas pessoas sejam extremamente saudáveis ao longo da vida. Da mesma forma que Ele permite que outras passem escassez e pobreza, e dificuldades, e desafios, e enfermidades. Agora, tem uma condição muito específica, que através da felicidade que eu tenho em Cristo, eu reconheço aonde está a bênção de Deus na minha vida, e a bênção dele está na família. Porque no Salmo 127, do capítulo 1 ao 3, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Veja bem, ele não está dizendo que não é para edificar a nossa casa ou a nossa cidade. Ele não está dizendo que não é para construir coisas boas para nós e para os nossos filhos. Ele está a dizer apenas que se o Senhor não estiver no centro, se Ele não for a primazia, se não for Ele à frente, é inútil fazer todas as demais coisas. E aí ele vai concluir aqui no versículo 3, no versículo 2, dizendo que
Se o Senhor estiver à frente, Ele nos dá enquanto nós dormimos. Não é aqui um incentivo à preguiça de maneira nenhuma. Antes é uma orientação. Nós trabalhamos, nós nos desgastamos, nós nos dedicamos com imensa responsabilidade a tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós trabalhamos, nós desenvolvemos atividades ministeriais, nós cuidamos da família, mas o resultado disso vem quando nós descansamos. Porque não somos mais nós trabalhando, mas o Senhor trabalhando por nós. Então nós fazemos as coisas e o Senhor traz a recompensa. E qual é a grande recompensa aqui da constituição da nossa casa? Os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Veja bem, herança que Deus me deixa, que Deus dá para mim. E o que eles são? Um galardão, uma recompensa. Por quê? Porque através dos nossos filhos, a mensagem de Cristo continuará a ser pregada, continuará a ser anunciada por todo mundo. Eu vou morrer daqui a 40 anos, ou antes, se Deus assim preferir me levar. Mas quando isso acontecer, eu tenho uma convicção. Eu deixei um legado. Eu deixei na face da terra 2 filhas, a mais velha, que todo dia, acorda de manhã, não sai de casa sem ler as Escrituras. Todo dia, quando chega da escola, abre a Bíblia e faz um devocional. Aos 12 anos tinha concluído a sua primeira leitura de Gênesis a Apocalipse. Que ama a Deus, que se dedica a Deus, que estuda a palavra de Deus. Então, quando Deus me levar, o galardão do meu trabalho para Ele ficou na terra, a minha filha. Que deixará para os seus filhos esse mesmo galardão, o princípio que ela aprendeu. Através da minha busca para imitar a Cristo, ela encontrou também o caminho da verdade e assim ama a Deus. Por isso, essa é a recompensa. Nosso ministério no Senhor não se encerra quando Deus nos leva para Ele e dá fim à nossa vida aqui. Nós deixamos um legado, devemos deixar um legado que se propaga, que continua através da nossa descendência. No Salmo 128, diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Como é abençoado o homem que teme a Deus? É aquele que tem um cônjuge, nesse caso o homem, portanto uma esposa, e os filhos ao redor da sua mesa, desfrutando de tudo aquilo que ele se esforça para fazer. Ao pensar sobre esses 4 pontos, eu olho para a minha família e penso que eu tenho que melhorar muito a minha vida com Deus. Ao olhar para esses 4 pontos, eu olho para a minha família e penso que eu tenho que ser verdadeiramente um cristão dedicado ao meu Deus, Jesus Cristo. Eu olho para a minha família e penso que eu não sou aquilo que eu deveria ser, um verdadeiro imitador de Cristo. Porque eu tenho que colocar Deus no centro de tudo e estabelecer um relacionamento com as minhas filhas e com a minha esposa orientada pela palavra de Deus. E por isso o meu comportamento é de alguém, ou deve ser de alguém manso, alguém dócil, alguém humilde, alguém sensível, alguém paciente, alguém bondoso. Eu também entendo que eu devo dedicar o meu tempo a discipular as minhas filhas para que elas andem nos caminhos do Senhor. Vejam como o ser humano ele confunde e ele prejudica tudo que é muito claro, muito simples e muito evidente na palavra de Deus. Quando as pessoas têm filhos, o que elas fazem? Vão trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro. A Bíblia não diz que os filhos precisam de mais dinheiro. Elas precisam de mais discipulador.
Quando nascem crianças, eu talvez tenha que sacrificar a minha vida e viver uma condição financeira abaixo do que eu gostaria, porque não é o dinheiro que ensinará elas nos caminhos que ela deve andar, mas a palavra de Deus. E se eu não tiver, e eu não estou a falar isso no sentido de preguiça, eu deixo de trabalhar para ficar em casa, não, eu deixo de fazer mais coisas, de ganhar mais dinheiro, para estudar mais a Bíblia e dedicar mais tempo aos meus filhos. Mas é isso que nós fazemos? Não. Nascem os filhos e o foco é o dinheiro. Nascem os filhos e o foco é o conforto, o carro maior, o apartamento maior. E nada disso os guiará para a eternidade. Vejam como o ser humano é corrupto. Vejam como o ser humano não consegue priorizar o propósito de Deus para a sua vida e a vida da sua família. E esses 4 pontos me mostram isso. Eu tenho que me converter ainda mais. Eu tenho que me dobrar ainda mais diante da vontade de Deus. Eu tenho que me sujeitar e me humilhar ainda mais ao Evangelho. Eu tenho que buscar estudar ainda mais as Escrituras para aplicar ainda mais aquilo que o Senhor espera de mim. E eu tenho que desfrutar a verdadeira alegria, felicidade que Cristo me dá na minha família. E isso também então me leva para concluirmos a pensar que eu não tenho que estar a reclamar todo o tempo dos meus filhos. Eu não tenho que olhar para os filhos dos outros e dizerem, olha como eles se portam, olha o que eles fazem, olha como eles se vestem. Porque não é feliz ou abençoado o homem que tem por comparação a família do outro. Antes, o homem que teme ao Senhor e tem na sua própria casa esposa e filhos que estão com ele ao redor da sua mesa. Isso me leva a pensar que eu não tenho que reclamar da minha esposa, e tu não tens que reclamar do teu esposo. E tu não tens que murmurar contra os filhos que o Senhor te deu e contra tudo aquilo que eles fazem. Porque aqui está a bênção de Deus para o ser humano. Não é bom que o ser humano esteja só. Por isso Deus nos deu cônjuges. Para aqueles que são solteiros, preparem-se para esse momento. Não casem para ter alguém do lado, casem para ter alguém que os levará para próximo ou para perto de Cristo. Muitas vezes os jovens perguntam, como eu sei com quem eu vou casar? Falei, nós não sabemos, mas nós podemos estabelecer critérios, e um dos critérios é, essa pessoa ama Deus e te aproxima do Senhor. Porque se enquanto não há o vínculo, a aliança do casamento, ela não te aproxima de Deus, quando essa aliança for formada, ela te afastará ainda mais. Pensas também que tu precisas adentrar numa aliança com a palavra de Deus centrada em tudo aquilo que tu fazes e em todas as tuas escolhas. Porque se antes de adentrar numa aliança, a palavra de Deus não é o centro, quando tu entrares, haverão muitas coisas que desejarão ocupar o centro da tua vida e do teu relacionamento. Se tu não dás um testemunho cristão para os teus pais, para os teus irmãos, tu não darás um testemunho cristão para o teu cônjuge. Porque o vínculo no casamento depois se tornará um vínculo informal. E o teu testemunho não será bom. Então, para aqueles que ainda não constituíram família, ouçam tudo isso e preparem-se em todos esses pontos. Para aqueles que já têm famílias cristãs, esposo, esposa, filhos, andando nos caminhos de Deus, apliquem isso. Para aqueles que têm família, mas os membros da família não são cristãos, aplica tudo isso na tua vida. Porque se a luz de Cristo iluminar o teu coração e resplandecer na tua casa, então essa verdade alcançará aqueles que te cercam. Eu vou fazer uma oração para encerrarmos. Eu não sei se o Cláudio vai dar avisos, tem mais louvor. Então eu vou orar aqui, depois passo o microfone. Mas eu sugiro que enquanto eu estiver orando, tu reflita sobre isso. Pensa sobre esses pontos, pensa como isso é ou não uma verdade no teu dia a dia, na tua vida com Deus. Coloca diante do Senhor as tuas súplicas. Se tu olhares, se tu tiveres ouvido isso,
pensares, olha, minha vida está muito distante disso. Minha vida está muito distante desses 4 pontos. Eu não consigo viver, não é essa a minha realidade. Eu te digo que o Deus que nós seguimos é o Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que com a sua palavra formou tudo aquilo que os nossos olhos contemplam. E não há nada impossível para Ele. Ele converte, Ele dobra corações à verdade e leva-os a Cristo através do seu Santo Espírito. Então eu te convido a pensar, a orar e a suplicar a Deus aquilo que precisa ser mudado na tua casa, na tua vida, na vida da tua família. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, os nossos corações na tua presença. Reconhecemos, Deus, que nada somos, que nada podemos, que somos extremamente limitados, Senhor, de todas as formas. E entendemos, Deus, que a capacidade para solucionar problemas, para mudar contextos e realidades, não está em nós, mas está em Ti, Senhor. Está na Tua palavra e no mover do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Deus, que Tu olhes para nós com misericórdia. Olhes para nós, Senhor, como corações desejosos de Te conhecer ainda mais, de crescer ainda mais no conhecimento das Escrituras, de andar contigo, de se aprofundar no entendimento da verdade, para que assim, Senhor, nós possamos ser verdadeiramente imitadores de Jesus. E que ao imitarmos Jesus, a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, os nossos cônjuges, vejam em nós Jesus, vejam a verdade do Evangelho, e que a luz que brilha em nossos corações transponha o nosso entendimento, de maneira, Senhor, que o nosso comportamento constranja aqueles que nos cercam. Que o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes e decisões constranjam os nossos familiares, parentes, amigos, para que Cristo seja assim pregado através do nosso viver, não somente em palavras, antes Ele seja pregado em atitudes. Senhor, que o Teu Santo Espírito se mova em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito se mova em nossos lares, em nossas casas, convertendo o coração dos nossos filhos a Ti, o coração das esposas e dos esposos a Ti. Que haja, Deus, um desejo, um anseio de Te conhecer em nossos lares. Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito traga paz nas casas, nos casamentos, que não haja, Deus, murmurações, reclamações, injúrias, ofensas. Antes, Senhor, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal, para que nós possamos falar da verdade que nós professamos e que nós cremos, através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.